louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, que bom te encontrar mais um dia, muito feliz, afinal de contas, estamos em semana de festa aqui no nosso Sempre Com Você. Quinta-feira agora completamos 2 anos de programa no ar. Gente, olha, vocês não têm noção, vocês estão em casa, da correria que é todos os dias. Uma pauta nova, um convidado novo, vocês veem que às vezes a gente fica sem convidado, acontece um imprevisto com o convidado, né? E aí nós reprisamos programas, mas é assim, nesses 2 anos estamos aqui, em pé, firmes e fortes, porque nós sabemos que o nosso trabalho, né, aquilo que Deus tem para fazer e realizar através de nós é muito, mas muito maior do que a gente mesmo, do que as nossas forças e muito maior também do que os nossos desafios que nós encontramos todos os dias aqui. Então, bem-vindo a mais um Sempre Com Você, ao Sempre Com Você de número 441. Você tem noção do que são 441 programas no ar? É nesse número que nós estamos aqui hoje e nessa terça-feira trazendo para você, claro, mais formação. Terça-feira do aconselhamento aqui no nosso programa Sempre Com Você. Você é o nosso convidado a participar conosco, 33491015, 993470532. Nosso tema de hoje é vocação. Vamos falar sobre vocação, afinal de contas, estamos no mês vocacional, né? Celebramos agora no domingo, dia do Padre. Na verdade, na sexta-feira, dia de São João Maria Vianney, dia do Padre. Mas celebramos na nossa igreja, nossas igrejas e comunidades, no domingo. Final de semana agora celebraremos o Dia dos Pais, né? Essa vocação tão bonita da família, dos pais. E vamos celebrando o Dia dos Leigos, vamos celebrando durante todo esse mês. Então, vamos falar de vocação. Você sabe qual que é a sua vocação? E não podemos misturar vocação com profissão não, tá? São coisas totalmente diferentes. A gente fala assim, eu não tenho vocação para tal coisa, né? Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar da nossa vocação? Você já descobriu a sua? De repente, hoje aqui, ouvindo o Padre Osiel, que daqui a pouquinho vai estar com a gente, descobre, né, um desejo aí de ser padre, ou de repente decide aí que de fato quer ter uma família, sua vocação ela é a familiar, ou de repente um leigo consagrado, não sei. Fica conosco hoje que o nosso programa está caprichado. E eu quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia que fica na Rua Almirante, Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone da Boutique Nancy Maia é muito simples, você já conhece, é o 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia. Vai lá conferir as novidades, o que a Boutique tem de coisas bonitas. Te garanto que você não vai se decepcionar, tá bom? 3326-1138. Boutique Nancy Maia. E eu quero lembrar vocês, gente, que olha só, o Jean vai mostrar pra gente, nós temos um sorteio na quinta-feira. É isso aí, nós vamos sortear na quinta-feira esse DVD, né, um conjunto de DVD da doutora Filó, que tá falando sobre o amor de Deus. Muito bacana. E esse grupo, esse jogo de DVDs, nós vamos sortear só na quinta-feira, no dia do aniversário do programa. Porém, você já pode começar a ligar, colocar nome e bairro, que na quinta-feira nós vamos sortear para você, tá bom? Nome e bairro e telefone, deixa lá com a Rose vai colocar o seu nome no sorteio e aí você retira aqui. Eu garanto para você, viu? Você que está em casa acompanhando o nosso programa, que é um DVD que vai enriquecer a sua família, enriquecer a sua vida. A gente precisa conhecer muitas vezes esse amor de Deus, né? Como que eu vou falar do amor de Deus se eu não conheci o amor de Deus? E aí a gente conhece muitas vezes através de palavras, como a doutora Filó, que você já conhece aqui no nosso programa Palavra de Fé, que todos os dias está no ar, ela vem trazendo uma palavra amiga de conforto para nós. Gosta da doutora Filó? Eu gosto. Então você quer ganhar um DVD? É um combo de DVDs, tá? Com vários temas. Liga no 33491015, deixa o seu nome, telefone e o bairro. Ou então manda seu nome, telefone e bairro no WhatsApp, no 993470532. A gente quer sortear você. Quinta-feira, hein, gente? Porque quinta-feira é dia de aniversário, sempre com você, e a gente vai sortear esse brinde bacana pra você. Vamos rezar agora, vamos colocar mais uma vez, mais um dia, o nosso coração no coração de Deus. Afinal de contas, todos os dias é dia de agradecer, todo dia é dia de rezar, né, de orar, seja como você quiser dizer. Antoniela, eu não rezo, eu oro. Louvado seja Deus por isso. É importante se colocar na presença do Senhor, né? É importante se colocar na presença de Deus e entregar o seu coração como ele está no coração de Deus. Não sei como você se encontra nessa tarde. Eu não sei quais são os seus desafios. Eu não sei quais são, né, as suas dificuldades.
Ou quais são suas alegrias? Porque muitas vezes a gente reclama muito, né? Mas poucas vezes a gente volta para agradecer a Deus das riquezas. E a oração também, ela serve para isso. Para a gente agradecer a Deus das coisas boas que estão acontecendo. Porque até mesmo, gente, o ruim que acontece serve para a gente aprender alguma coisa. E aí, nesse aprendizado, a gente vem e agradece a Deus, porque a gente aprendeu. Já pensou se a vida fosse de a gente não aprender as coisas? A gente ficar repetindo o mesmo erro sempre? Pois é. Então, vamos agradecer a Deus. Louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos vivos. Você acordou? Você está vivo? Você tem amor dentro de você? Porque a nossa primeira vocação é a vocação à vida. Nossa primeira vocação é a vocação ao amor. Você acordou vivo, né? Está vivo? Percebeu que tem vida? Não estou falando somente de acordar e abrir os olhos, estou vivo, beleza. Mas de ter vida, de ter alegria, de ter pessoas que te amam, de ter amor dentro de si para distribuir, para repartir para as pessoas. Então é momento também de agradecer a Deus, de louvar e bendizer a Deus por esses detalhes de amor. Por tudo que Ele vai plantando no nosso coração, que Ele vai regando na nossa vida e que vai crescendo, que vai frutificando. Que muitas vezes nós nos esquecemos porque nós somos seres egoístas. Porque a gente tem uma mania muito grande de começarmos qualquer coisa que nós vamos fazer sem entregarmos para Deus. Achando que qualquer momento da nossa vida nem sempre é momento de lembrar dele. Que a qualquer momento da nossa vida nós estamos agindo por nós mesmos, fazendo as coisas por nós mesmos. Engano nosso, viu? E eu falo nosso porque eu também cometo esse tipo de erro. Engano nosso. Porque a todo momento nós precisamos de Deus. Em todo momento nós devemos agradecer a Deus. Em todo momento nós devemos colocar o nosso coração no coração dele. Nós devemos dobrar o nosso coração em oração, em adoração, agradecendo por cada coisa que o Senhor realiza em nossa vida. Sejam elas ruins ou boas, tá? Não adianta querer agradecer só pelas coisas boas, não. Tem que agradecer também pelas coisas ruins que acontecem, como eu disse, que nos fazem crescer. E São Maximiliano Kolbe hoje nos diz assim, o nosso fundador: a humildade torna o coração perseverante. No trabalho e na oração, deseja unicamente o cumprimento da vontade divina. A humildade torna o coração perseverante. No trabalho e na oração, deseja unicamente o cumprimento da vontade divina. São Maximiliano Maria Kolbe. Aliás, eu acredito que ainda mais, que a humildade não somente torna a oração perseverante. A gente só se persevera, né? A gente só passa a rezar quando a gente percebe que a gente é um ser dependente de Deus, né? E para isso é preciso reconhecer-se humilde. E para isso é preciso, né, se humilhar. E isso não tem nada de feio, não. Isso não tem nada de ruim. Eu até acredito que muitas vezes as coisas ruins que acontecem na nossa vida é pra gente tomar vergonha na cara, no português claro, e entender que a gente tem um Deus que é maior do que nós somos pequenos, a gente precisa reconhecer a nossa miséria. Isso não é feio, isso não é errado. E é por isso que a humildade torna a oração perseverante, porque a gente percebe que a gente é pequeno e eu preciso de Deus, eu sou totalmente dependente de Deus e é por isso que eu preciso estar inteiramente, totalmente em ligação com Ele, em sintonia com Ele. Entende? Que é preciso reconhecer que a minha miséria está na misericórdia de Deus. Que é preciso reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Eu preciso ter humildade o suficiente para reconhecer quem eu sou. E reconhecer que Deus é maior do que eu e que sem Ele eu não posso caminhar. E que sem Ele é difícil caminhar. Poder você até pode, porque você tem livre-arbítrio para isso. Mas te garanto que vai ser muito mais difícil. Te garanto que vai ser muito mais pesaroso. Eu te garanto. E no trabalho e na oração deseja unicamente o cumprimento da vontade divina. É porque a gente quer muitas vezes fazer a nossa vontade. Mas eu sou humilde. Se eu entendo que eu tenho um Deus maior do que eu e que a minha oração me aproxima dele, é sinal de que a minha oração vai desejar somente a vontade dele. É difícil. Eu não falo para vocês que é fácil, não. É difícil. Mas não é impossível. Reconheçamos que nós somos seres pecadores pequenos, mas que nós temos um Deus infinitamente bom, infinitamente grande, que nos faz querer, desejar
permanecemos perto dele. Porque o pequeno precisa do grande. Porque nós somos dependentes desse Senhor que é grande, que nos ama, que nos consola e que nos faz entender que na oração nós podemos perseverar. Mas que nessa oração também nós temos que entender que tem que ser feita a vontade dele e não a nossa. Quando a gente perceber que nós somos pequenos e que isso, a nossa pequenez não nos torna tão como Deus, a gente vai começar a compreender na nossa vida o quanto a gente precisa de Deus. E eu quero dizer de novo, isso não é feio. Não é feio. Ser pequeno não é feio. Pelo contrário, ser pequeno nos torna grandes em Deus. Rezemos juntos pedindo para a Virgem Imaculada, ela que tinha tudo para ser grande, mas ela preferiu ser serva. Ela preferiu ser humilde, porque ela justamente queria estar mais perto de Deus. Porque ela reconhecia o Deus que fez maravilhas nela. Que tudo que ela era por graça de Deus e não por ela. Que ela possa nos ensinar a ter essa humildade. E de que principalmente quando o calo apertar, nós tenhamos humildade suficiente para recorrermos a Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E por todos quantos não recorrem a vós. Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja. E por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, amém, louvado seja Deus. Como é difícil, gente, a gente compreender, na maioria das vezes, que nós somos pequenos e que a gente precisa de Deus. A gente é dependente de Deus, não adianta, tá? Não adianta. Pode até tentar, te desafio a traçar planos a longo prazo, independente de Deus. Quero ver até onde você vai chegar. E depois você vem e testemunha pra gente aqui, que de fato, com Deus você conseguiu ir além. E por falar de com Deus conseguir ir além, hoje o nosso programa está falando sobre vocação, é isso aí. E nós vamos falar com o Padre Osiel Ribeiro, dos Pobres Servos da Divina Providência. Pode entrar aqui, Padre Osiel. Sua bênção. Vamos sentar bem. Padre Osiel já é conhecido aqui, gente? Afinal de contas, ele está sempre com a gente. Já é de casa, celebra com a gente na missa, Padre? Já participou do Sempre com Você algumas vezes. Para nós é uma alegria muito grande recebê-lo aqui hoje. Para falar sobre vocação, Afinal de contas, estamos no mês vocacional. E eu acho muito bonito isso dentro da igreja, da nossa igreja. Porque a igreja, não é que nós estamos nesse mês vocacional, que a gente vai lembrar de vocação só nesse mês. Não. Inclusive o Padre Osiel desenvolve um trabalho vocacional durante todo o ano, Padre? Mas eu acho muito bonito porque a gente dá uma memória, mais profunda para dar esse significado mesmo da vocação familiar, da vocação sacerdotal, dos religiosos, Padre? Seja bem-vindo, vamos falar de vocação hoje. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui novamente, no programa Sempre com Você, de volta, depois de um tempinho, não é isso? Pois é. É com muita alegria que a gente se encontra aqui para falar sobre esse grande dom de Deus que é a nossa vocação, Porque falar de vocação, às vezes a gente fala de vocação como se fosse lá para os outros, Mas a vocação é para nós, o chamado de Deus é dirigido a cada um, E essa beleza, de nos sentirmos chamados, amados, convocados por Deus a fazer parte da missão dele, Porque a gente assume a missão dele. É verdade, é como se a vocação fosse assim, eu vou rezar de vocação, eu vou rezar só pelos padres. É isso mesmo. É como se fosse rezar só pelos padres, na verdade não, Vamos definir então, Padre, o que é a vocação, que eu falei no começo até, que as pessoas falam de profissão, vocação, Isso. Se mistura muito, Justo. Normalmente a vocação, a própria palavra vocação, ela evoca para nós chamado, Ou eu diria mais do que um chamado, é um chamamento divino, porque a vocação é a condição daquele que se sente atraído por Deus. Porque Deus nos chama, nos convoca e nos envia. Então a vocação, quando fala de o que é vocação? Vocação é um chamado de Deus e uma resposta do homem, da mulher, que se sente atraído por esse Deus e vê que a sua vida não tem sentido se não for estar na presença ou correspondendo a esse amor de Deus. Então a vocação, em síntese, seria isso, o chamado de Deus e resposta do homem. A gente tinha até uma brincadeirinha que a gente brincava no sul, que a gente dizia assim, a vocação é um chamado de Deus, A serviço dos irmãos. Então, para dizer que a vocação é justamente isso, Esse chamado de Deus. Para quê?
para ser alguma coisa, não só para fazer, executar uma tarefa, né? Mas justamente isso, né? Na profundidade do meu ser, eu sirvo a um Deus de um modo muito concreto. É verdade, gente. Eu só tinha esquecido de falar, que se de repente estiver em casa e quiser participar com a gente, 33491015, 993470532. Se quiser pedir oração também, Padre Aziel está aqui para dar uma bênção para você, tá bom? Às vezes está aí em casa precisando de uma oração, está passando por alguma dificuldade, não sei, quer uma oração especial. Pode ligar aqui, pode mandar sua mensagem de texto, a gente está aqui, o Padre Aziel está aqui. Também que entre em entrevista nas nossas conversas, uma conversa e outra, ele também pode conceder uma bênção para quem está em casa. Padre, com alegria, sim. Todo mundo tem uma vocação, não existe um ser sem vocação. Não, todos temos. É um dom de Deus, é um presente de Deus. O Pai quis dar esse presente a toda a sua criatura. Então todos nós, cristãos, cristãs, até mesmo não cristãos, todos nós temos um chamamento divino. Deus chama nós para sermos neste mundo, sobretudo, uma presença dele. Eu acredito que o grande sentido da vocação, que você dizia no início do programa, todos somos chamados ao amor. Então poderíamos dizer, Santa Teresinha entendeu muito bem isso, que ela diz, a minha vocação é o amor. Por quê? Porque o amor perpassa todas as vocações. Então ele é a base de toda a vocação. Então todos nós, de algum modo, temos no coração esse amor, que é uma sementinha que o Senhor colocou em nós. E essa semente, ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo. Aí depois entra a dimensão das vocações específicas, que eu acho que é uma das próximas questões, né? É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, assim, que nós somos chamados, eu acabei de falar, né, o senhor acabou de falar da vocação, nós somos chamados a amar. Isso. Né? Mas a primeira vocação nossa é um chamado à vida. A vida. Né? E depois a sermos cristãos. É como se fosse um passo a passo de se compreender até chegar, por exemplo, a uma vocação que é um estado de vida, ao ser padre, ao ser casado, é isso? Justo. Nós temos as vocações que são fundamentais, que nós dizemos, que é o chamado à vida. Todos nós, graças a Deus, viemos à existência, ou seja, Deus nos deu essa graça de vir à existência. Depois, nós somos chamados a assumir o nosso modo de ser no mundo como cristãos, podemos dizer assim, que é a segunda vocação, se nós olhando dessa perspectiva, através do batismo, todos nós somos chamados a sermos continuadores do apostolado de Cristo, ou seja, continuar no mundo a missão iniciada por Jesus Cristo. E depois, podemos dizer assim, como consequência deste ser cristão, nós vamos assumir os estados de vida mais específicos, que aí entra a vocação à vida matrimonial, pessoas que se sentem realmente inclinadas, direcionadas e chamadas à vida em família, né? No modo de constituir família, ter uma esposa, um esposo, os filhos. Depois, alguns se sentem inclinados à vida missionária, religiosa e consagrada, que é o caso das irmãs, né? Popularmente chamadas como freiras, né? Os freis, os irmãos religiosos. E depois, outros não são nem normalmente não se casam e não constituem família, mas continuam também esse seu ser cristão na comunidade como leigo, ou consagrado, ou pode ser o leigo, sem fazer ao menos solenemente a consagração. E depois nós temos a vida sacerdotal, que é também um chamado à consagração total da vida, né? Dentro do ministério do próprio Jesus Cristo. Então vemos que a beleza do amor de Deus é tão grande que Deus Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade, porém Deus diz assim, olha, Ele apresenta para nós um projeto de felicidade. Porque o que é a vocação a não ser o sonho, o original projeto de Deus na minha e na tua vida? Então todos nós somos chamados. Ninguém escapa ao chamado de Deus, ninguém escapa aos olhos de Deus. Né? Todos nós estamos contemplados. Padre, chegou um pedido de bênção pra gente aqui. A Rosimeire Soares Borba, ela pede por um momento delicado que ela está passando. Ela está em quimioterapia. Uma bênção pra ela, por favor. Rosimeire? Rosimeire Soares. Tudo bem, Rosimeire Soares. Então, Soares, esse é um momento realmente difícil, o momento da aprovação da dor, né? O tratamento. Porém, é um momento também de muita esperança e de muita confiança em Deus. Nós temos muito certo no nosso coração que Deus é sempre presente na vida da gente. Nos momentos bons, de grandes alegrias, maravilhosos, mas também nos momentos difíceis, de dor. Então que você possa sentir este apoio, este carinho, essa carícia de Deus também nessa tarde, através dessa bênção que nós vamos te dar. Deus Todo-Poderoso, fonte de amor, fonte de vida, a esta nossa irmã, graça da saúde e da paz.
Por isso nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Muito bem, Rosemary. Um grande abraço, muita força e coragem. Estamos juntos. Estamos juntos em oração, Rosemary, rezando por você, viu? Padre, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, chamar um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Sempre com Você. Não saia daí, tá bom? Tem mais bate-papo aqui com o Padre Osiel. Tem dica hoje também para você, então fica com a gente.